Muchas gracias por la presentación. Yo aprovecho también, dado Eu aproveito este também, ambiente que tenemos, com esse ambiente que a gente tem aqui nesse momento, de un madrileño, hijo de madrileños, em nome de um madrilenho, filho de madrilenhos, está visitando y que nos está visitando nesse momento, da minha cidade. Queria agradecer por isso. tenéis aquí hablando sin A gente tem nesse momento falando 5 pessoas, solamente mi voz. mas só tem que aguentar a minha Una voz. persona extraña, en Uma pessoa principio, estranha, al tema que se pone encima de la mesa, porque lo que que o assunto que a gente vai falar aqui não é normal. viejo, con 30 y tantos años de servicio. Com 30 anos de serviço, eu tenho essa experiência Con el tema de los servicios de la em relação ao tema que a gente vai falar aqui agora, de la seguridad social, que son em relação a isso, a parte social. cuando la organización de este evento a la Quando a organização desse evento, no qual eu agradeço muito, con mi presencia, y yo que conte com a minha presença, a alguien de la sala se lo siga agradeciendo, que eu sigo agradecendo por isso, la intervención, que ha sido muito útil a intervenção anterior. de que es un facility manager, Eu tive que ficar sabendo, hablando de una persona que lleva 30 y tantos años en la organización. estou falando de uma pessoa que leva 30 anos nisso. Naturalmente que entré Naturalmente, a enterarme lo que es y empecé a hablar eu comecei a saber do que con era, aquellos que yo pensaba y no me com equivocaba, aquilo que eu pensei e tenían não una estava errado em saber. equivalencia dentro de la administración Igual a administração nesses assuntos parte de estos especialistas. que se desenvolve por parte desses especialistas. Y quien trabaja en la administración son las E quem trabalha na administração é a sociedade em geral, de régimen interior, más por regime de interior, responsables de servicios os responsáveis pelo serviço da administração. Bien, y hablando de ello, pues evidentemente, Bem, con falando los deles, pues me di que a gente cuenta conseguiu, que si yo eu hablaba con dos personas diferentes, estava falando com 2 pessoas diferentes, informaciones diferentes sobre que me davam informações diferentes. según ellos era un facility manager. Segundo eles, era Me ha servido mucho facilmente. esta mañana el no restringirme al venir, Ha sido útil para mim essa manhã, sino al estar en el primer foro y luego en la inauguración y primeras intervenciones. estar na primeira intervenção e logo na segunda, Completa, para ter uma ideia completa em relação a isso que estou falando. bueno, eso va a cambiar un poquito la orientación Eso- de lo que yo iba a contar, no mucho, Isso vai mudar um pouco a orientação do que eu ia falar, y tampoco se sabe tanto como para tampouco a gente abarcar sabe mucho el tanto, tema, pero sí voy a orientar un poco en mi exposición. mas eu vou orientar um pouquinho com relação a isso. Bien, dicho esto, Bem, falando lo que isto, voy a contar es, no mi o vida que eu vou desde contar que agora empecé los administrativos, não é minha vida, sino não algo esses que 16 anos solamente administrativos, hace 8 meses. Y mas os 8 últimos 8 meses. que, bueno, Desses 8 meses, en adelante a transforman gente de segue alguna manera, y muy especialmente e transformamos, de los de alguma servicios, maneira, lo que es os la serviços Administración General del Estado en do que a Administração General do Estado. Cuando surgió el cambio de gobierno, pues una de las Quando decisiones mudou o governo, que se tomaron es cambiar la que se tomou essas decisões de mudar y se creó e internacionalizar, se criou uma comissão, CORA, previamente Comissão Cora, Racionalización de la Administración Española, para a racionalização da administração espanhola. de aspectos de cambio que se iban a ejecutar. Aspectos, En los mudanças, apartados concretos se dice se crea em um dos itens em concreto, um organismo para centralizar as contratações da administração. Em 20 de setembro, nasceu a Administração General do qual eu faço parte. Isso está orientado e não tem muita importância. É um nome largo. Racionalização e centralização. Bueno, yo quisiera hacer referencia a la primera parte. Eu queria fazer uma referência à primeira parte, a racionalizar. Centralizar, Porque a fin de cuentas, llega un momento que es sumar. Y si no centralizar é equivalente a somar. puede ser que consigas ahorros, pero difícilmente los va a mantener. Bueno, y es eso, una de las funciones que É isso, uma dessas funções racionalizar. é racionalização. Primera vez en estos meses ha habido E por una primeira vez unidad nesses meses, uma unidade destinada a analisar lo que se contrataba, que se contratava, como se contratava, y a com quem se contratava e a que preço se todos contratava. los ministerios de la Em todos os ministérios das empresas espanholas, entidades, nós contratávamos mais entidades do que necessitávamos. las empresas públicas. E sobre mais algumas empresas públicas. Asegurar que no ha sido nada fácil, ni se está... Posso assegurar que isso não foi nada fácil, Pero ahí hemos sacado algunas conclusiones. Que, bueno, mas a gente sacou algumas conclusões sobre isso. Por exemplo, que pagar un punto de luz en que pagar um ponto de luz española no es lo mismo hacerlo en un organismo en otro. Supuestamente, não é o mesmo que fazer outro em outra parte. puede costar a un ministerio, Quanto que é o VAT, quanto que é o VAL. bueno, y pongo un ejemplo
E põe um exemplo fácil. Isso nos ha passado absolutamente em todos os âmbitos que nós analisamos. Essa direção geral funciona ainda com caráter piloto, começou a estruturar. Eu tinha que falar em primeiro lugar o que é o Facility Manager. Quando o presidente do governo vai dar alguma notícia que a gente espera, ou sim ou não. Isso se gusta muito ao senhor Rajoy, porque é evidente que aqui se fala algumas coisas. Sempre existe um Facility Manager em toda urbanização. E ele falou que isso é igual essas direções de serviços. Mas é que eu também fui Facility Manager no meu tempo. E fui chefe de um edifício e tampouco me inteirei em relação a isso. O que é certo é que é muitas coisas que às vezes não sabe e não conhece. Os que teoricamente a gente tem que fazer as coisas corretamente. Eu fui essa manhã e fiquei sabendo, quando se começou a falar, como se tinha que decidir as coisas, como tinha que fazer as coisas. E o esquema do Facility Manager tinha que se desenvolver de uma seguinte forma. O que tinha que ser como ideia a princípio, e logo batia de frente, que nenhum Facility Manager sabe o que em teoria tem que fazer. Pense em outras coisas. Fazem outras coisas. A administração é igual. Mas como eu tinha falado que essa direção general nasceu de uma expoência, o primeiro que a gente fez, uma metodologia de própria organização. Eu posso assegurar que isso não é assim. E eu simplesmente, por isso, todos os nomes que eu vou ler agora, tem que somar mais nomes e alargar um pouco a lista, mas eu vou comentar 5 nomes agora. E a primeira estrutura é de análise e planificação. Essa é uma atividade de Facility Manager. Se não somos capazes de sacar as consequências dessa mentalização, não conseguiremos. O que existe, o que pode melhorar no futuro e a visão geral em relação a isso. Portanto, não é uma má ideia do que a gente pensou em criar ao princípio. A segunda é uma questão de gestão, suministro, obras e serviços. Aqui estamos especialmente preocupados com isso. A terceira é contratação de tecnologia, porque a tecnologia é algo muito importante. E isso vai à parte do resto do mundo. Funciona com outras linhas diferentes, outras responsabilidades diferentes, e muito positiva ou negativamente, sobre relação à estrutura do funcionamento. Esta manhã saiu na outra conferência. Isso tem que estar entregado de uma forma facilmente separado, como se integra, como se separa, como nós havíamos pensado anteriormente. Essa separação já existia antes. Nessa tecnologia nós unimos, matizar uma parte ou outra. O seguinte, a Secretaria de Junta de Contratação Central, porque todos os expedientes de contratação se vão fazer da seguinte forma. Desculpa, não falei uma coisa. No Ministério de Economia e Fazenda e Economia, pelo fato, é onde está o poder. Onde está o dinheiro, o poder administrativo e outros assuntos pessoais. Mas esse ministério com tanto poder tem que todos os contratos por em cima de uma quantidade e faz falta uma junta que realize toda essa parte administrativa. Logo, a outra tem a outra parte,
que é a parte de orçamento. A mim me é falado, que eu fiquei sabendo essa manhã, que eu tenho que justificar toda essa parte de Facility Manager, e tinha uma certa discrepância em relação a isso. Mas o fato que a organização funciona melhor ou não, tem outra metodologia ou não, na parte de economia. E conseguir economizar crédito, dinheiro e outras coisas, para que todo o esquema saia bem. O esquema desse comitê estabelecia que nossa unidade tinha que dar resultados, pelo menos na teoria, em 1 de janeiro de 2015, no primeiro trimestre. Mas o que é certo é que essa semana a gente já fez um contrato já, e mais interessante do que parece. Estamos revolucionando a administração. A revolução, o câmbio, é uma mudança interessante. Porque a gente que não se interessava antes por isso, agora você está interessando. Você sabe que a gente tem uma divisão na administração. Isso é interessante. Mas a gente tem uma metodologia. Podemos homogeneizar, mas os contratos dessa natureza vão se fazer de outra forma. Com muito cuidado, evidentemente, porque não somos tão loucos como pode pensar que somos. A gente quer fazer a limpeza de um edifício, por exemplo, tantos quilômetros quadrados, não é o mesmo de um hospital, por exemplo, ou uma garagem, ou um conselho administrativo. Inclusive, a gente tem em conta todas as naturezas diferentes que tem dentro desse sistema. O entorno legal. O entorno legal não é o mesmo que contratar uma limpeza em Madrid ou contratar em outra parte. Tem que fazer com muito cuidado. E esse é um dos assuntos que eu quisera transmitir para vocês. Não em nome da administração, âmbito pessoal. O que eu queria transmitir para vocês, quando vocês vão dirigir a administração, para estabelecer os contratos, os contatos, fazer o esforço de conhecer a administração, o maquinário da administração, como funciona a administração. Muitas empresas Vocês não se atreveriam a ir à Telefônica oferecer seu produto, por exemplo? Empresas com ofertas de serviços, e não vale o que conta a Telefônica. Porque se eu quero mudar alguma coisa que vocês me oferecem, a partir de manhã, faço um contrato em nome de outro serviço, e a administração não pode fazer isso. E para justificar o que faz uma empresa, está fazendo mal. O entorno é muito importante que vocês conheçam. Falando isto, dado que já o tempo me acaba, eu sempre falei que minha intervenção conta isto, porque estou submetido dos processos administrativos e outras coisas. Eu não posso falar do próprio contrato de seguridade, por exemplo. O contrato de limpeza que você está tramitando, porque tem uma informação que não tem muito sentido. Eu estaria cometendo um delito. Por certo. Parece mentira, mas a situação é tão triste, se é certo, que isso é muito mais interessante se vocês possam me perguntar e eu posso responder. Simplesmente transmitir que existe o Facility Manager no serviço público, na parte privada. Tenho que aclarar isso. Outro dia eu pedi uma entrevista a um Facility Manager e que saibam que a administração ha cambiado muito. Antes não se tinha isso. E são os próprios funcionários. Eu tenho uma piada. Outro dia eu estava no elevador, 10 pessoas. Uma leva 20 anos, outra leva 10.
E eu posso dizer que eles estão fazendo o trabalho igualmente. Que se conheça todas as administrações, que se conhecesse toda a Espanha. E saber que o primeiro inimigo a gente tem dentro da Espanha mesmo. É mais fácil mudar as leis do que suas costumes. Muito obrigado.